dublado. Vocês já devem ter passado por isso, de cinéfilo falando pra você que a maneira correta de se assistir filme é filme legendado. E por outro lado, a galera do dublado falando, não, mas aí tem que assistir dublado, porque senão não consigo prestar atenção na fotografia. Papinho também. Tudo papinho, tá? Assista da maneira mais próxima do ideal que suas condições materiais lhe permitem. Qual é a condição ideal? Assistir o mais próximo do original possível. Mas tu sabe falar chinês, cara? Tu sabe falar mandarim? Tu sabe falar russo? Ou tu só assiste filme em português? Se tu só assistir filme brasileiro, beleza. Ah, mas eu sou bilíngue, então tu só assiste filme americano. Então vamos parar com essa porra. Ah, mas legendado, você tá assistindo no original. Não, você tá assistindo uma adaptação dele. Você tá assistindo legendado. Você tá assistindo de uma maneira que vai te aproximar também da parada. De uma maneira em que vai te inserir naquilo. A legenda não é o original. A legenda não é o original. Então, vamos começar por aí. O mais próximo do ideal que suas condições materiais lhe permitem. Ah, eu não consigo acompanhar a legenda. Eu tenho condições que não me permitem acompanhar a legenda. Assiste dublado. A grande parada que a gente sempre vai dizer aqui é melhor assistir do que não assistir. Mas vamos ouvir o que o PH Santos tem para nos dizer sobre o assunto. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Eu e a dublagem, a gente nunca se entendeu de verdade. Eu sei da necessidade e da importância dela, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos problemas em assistir filmes e seriados desse jeito. Salvo algumas raras exceções, tá? Eu tô perdendo essa queda de braço, porque cada vez mais os cinemas do Brasil estão com sessões majoritariamente dubladas. E como não há um mecanismo de escolha de idiomas como no streaming, né? A gente fica tendo que assistir as sessões legendadas em horários bem escondidos ou em cinemas, salas de cinemas bem restritos. E se Por quê? Porque, mais uma vez, por mais que a dublagem seja um sistema de acessibilidade, no capitalismo ela não é. Isso aqui é muito importante que a gente discuta. No capitalismo, a dublagem não é uma ferramenta de acessibilidade. Veja o que eu estou falando. Quando eu digo isso, eu não estou falando que a dublagem não é acessibilidade. Eu estou falando que no capitalismo ela é transformada em mercadoria. E, portanto, o seu uso está condicionado não a dar acesso a pessoas que não podem, mas sim ao lucro. Então, se é no dublado que a gente pode lucrar mais, 90% das salas serão dubladas. Ah, mas tem pessoas que assistem legendadas e gostam e querem assistir da maneira mais próxima do ideal possível, segundo as suas perspectivas. Sinto muito, aqui dá mais lucro. Percebe o que eu tô dizendo? É a mesma lógica quando eu falo pra vocês que filmes que estão dentro de um catálogo de streaming são mercadoria. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eles não são arte, mas que o streaming os torna mercadoria. A arte nasce enquanto arte, mas ela é vendida no capitalismo. E ao ser vendida, transforma-se em mercadoria. E quando transforma-se em mercadoria, a sua ideia de uso, a sua funcionalidade, passa a ser lucro. Vender. A arte passa a ter uma função. Essa é a parada. A dublagem, que tem, teoricamente, uma função de acessibilidade, no capitalismo tem uma função prioritária, antes mesmo de ser acessível, de oferecer acessibilidade, lucrar. Essa é a parada. Então, por que tem mais filme dublado nas salas de cinema? Porque se lucra mais. Se você é um que, como eu, prefere um filme com legendas, eu sinto informar. Não há perspectiva de o cenário atual mudar. Quer dizer, até há, mas cada vez mais a favor da dublagem. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O problema é colocar o Luciano Huck... Luciano Huck aí. O problema é colocar o Luciano Huck pra dublar. Pois é, então, cara. Mas aí tá justamente em toda a perspectiva que a gente tava conversando. Dublar vende mais. E aí o que você faz? Você passa a colocar nomes na dublagem também que faça pessoas irem ao cinema. Vai colocar o ator, atriz, dublador, que não tem exatamente um grande nome dentro do mercado? Não, você vai colocar a Juliette pra dublar, vai colocar o Luciano Huck pra dublar, vai colocar sei lá quem pra dublar, e assim por diante. Outro dia eu postei nas redes sociais um print das sessões do filme Hellboy e o Homem Torto. Coloquei o print com as sessões disponíveis. Por quê, mais uma vez? Porque
a arte vira mercadoria no capitalismo. Isso vale também, por exemplo, para filme. Vamos escalar atores, vamos fazer o casting de atores. Vamos fazer aqui uma entrevista, vamos fazer aqui um casting de fato para esses atores e chamar todos eles para fazer o teste? Não. Qual é o desses aí que se inscreveram para participar? Quem tem mais seguidor? Ou seja, quem tem mais seguidor para levar mais pessoas ao cinema e poder fazer com que a gente lucre mais? Mais uma vez, a arte no capitalismo se transforma em mercadoria. A arte no capitalismo ganha uma função antes mesmo de sua própria a de lucrar. Aqui na minha cidade. E como não houve cabine de imprensa aqui em Fortaleza, eu busquei sessões no horário mais conveniente e não encontrei quase nenhuma opção legendada. E as poucas que tinham estavam em cinemas do outro lado da cidade. Eu confesso que eu hesitei. E aí, quando a gente diz isso, eu vou escutar o PH Santos, tá? Quando a gente diz isso, evidentemente a gente não tá falando que tem que acabar a dublagem. Ela tem que existir e ela tem que cumprir a sua função. E eu diria até, porque assim, essa mola é puxada para os dois lados, tá? Essa mola é puxada para os dois lados. Enquanto a galera mais cinéfila vai ficar falando, não, tem que ser tudo legendado, ou então tem que ser legendado e tem que ter uma parcela de filme dublado porque tem que servir a um sistema de acessibilidade, a galera da dublagem de mercado vai ficar, não, tudo é dublagem porque dá mais dinheiro. Eu particularmente, já disse isso aqui inúmeras vezes. Pra mim, tinha que ser 50%. Pra mim tinha que ser 50%. Eu não sou do cara que vou falar que tem que ser tudo legendado e uma parcela mínima de dublado. Não, tem que ser 50%. Porque não é só um sistema de acessibilidade pra quem é autista, pra quem é dislexo ou qualquer coisa desse tipo. Ou pra quem é analfabeto, semi-analfabeto. Não. A dublagem é um sistema de acessibilidade que atinge diversos campos da sociedade. Tá? E até uma questão de preferência mesmo. Beleza? É claro que essa noção de preferência, de gosto, é condicionada pelo próprio sistema, que empurra um tipo de acesso aos filmes e condiciona essas pessoas a assistir esse tipo de maneira, e portanto ao dublado. Então, se você coloca uma prateleira só de filmes dublados e só aquilo que aparece, a condição de você gostar daquilo vai ser maior. Entretanto, é claro que as pessoas já têm essa condicionante e, portanto, normal pra mim que seja 50%, 50%. Que haja filmes legendados e filmes dublados de maneira igualitária. Essa é a parada. O problema é que é, hoje, majoritariamente dublado. Hesitei em postar esse print porque parecia uma demanda muito pessoal, né? Crítico de cinema já tem a fama de ser elitista, arrogante, e isso poderia ser interpretado como mais um traço dessa imagem. Só que eu postei e aconteceu que muita gente veio também com essa reclamação falar comigo. Quando às vezes fala assim, muita gente, né? É 2 pessoas. Não, muita gente. Assim, eu passei uns 2 dias. Penso que não adiantaria forçar os 50%. A Netflix e as redes de cinema já falaram que cerca de 70% do público só consome dublado. Sim, porque isso é uma condição criada, uma condição, é um gosto construído. As pessoas passaram a consumir dublado porque no Brasil há um gosto construído não só pelo cinema, como pela televisão a consumir filmes dublados. Percebe? É uma condição construída. A televisão tem a novela, falada em português, evidentemente, mas quando chega o filme é dublado. Então a pessoa se condicionou a assistir filmes somente dessa maneira, quando ela vai ao cinema ela quer assistir dessa forma. É construído. Beleza? Então, forçar 50%... Gente, é mais uma vez, quando a Netflix e os cinemas falam que só 70% do público assiste dublado, e a gente aceitar isso, é aceitar a arte enquanto produto. Essa repercussão. Ou seja, há aí uma reclamação reprimida, né? E isso me fez observar os cinemas em outras capitais. Mas aí você vai alfabetizar a galera pelo cinema? Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham que a dublagem ela é só pra analfabeto? Sério mesmo. Vocês acham que a arte, que a dublagem é só pra analfabeto? Pelo amor de Deus, gente. Não é assim não, cara. De fato, a maioria das sessões também eram dubladas. Eu moro numa região mais afastada da área nobre da cidade. É uma área comercialmente ativa, mas que concentra várias regiões periféricas. Algumas quase já fora da cidade, inclusive. Eu tenho 2 grandes shoppings próximos e tenho 2 shoppings médios. Há tempos, esses 4 shoppings priorizam sessões dubladas. Pra mim, isso já era normal. Em filmes da Marvel, blockbusters mais populares, apenas uma ou outra sessão é legendada. E como testemunho ocular, eu posso dizer que a estratégia funciona. Sobretudo nesses filmes. A mesma coisa
coisa antes não ocorria nos shoppings mais afastados. Digo, nesses shoppings de área nobre. Sessões legendadas, no mínimo, rivalizavam em quantidade ali com as sessões dubladas. Ou seja, havia um pouquinho mais de equilíbrio. Eu disse havia, porque de uns tempos pra cá, mesmo nesses cinemas, as coisas começaram a mudar. Há mais sessões dubladas pra maioria dos filmes do que as legendadas. Pior, as sessões legendadas foram pra horários terríveis. 10 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Ou seja, os cinemas aprenderam com o público o que vende e em que horário vende. Mais do que isso, dados amparam essa decisão. Eu falarei agora sobre a preferência do brasileiro em relação ao consumo de mídia e os números podem te surpreender, ou não. Em matéria de 2017, que relatava o evento Viva Netflix, o portal Ligado em Série afirmou, abre aspas, conteúdo dublado é preferência absoluta no Brasil. Ainda que já se vão aí 7, 8 anos desde que esse dado apareceu, micro hábitos de consumo de uma sociedade eu acho que demoram muito tempo para mudar. Ainda mais quando são endossados pelo meio, né? E esse costume de filmes dublados foi endossado. O que me ajuda a afirmar isso é que noutra matéria de 2022, o Splash Wall afirmou que, abre aspas, filmes dublados são preferência do público brasileiro e vendas chegam a 73%. Portanto, apesar de não ter um dado de 2024, eu acho que esse de 2017 com esse de 2022 são válidos para mostrar que, na verdade, o hábito foi até ampliado. Ele não só mudou para menos, como ele cresceu. Segundo a Netflix, a série que estava na moda na época, 13 Razões Por Quê, foi assistida com o uso de legenda por apenas 16% dos brasileiros. Bem mais do que 2/3 da audiência preferiu ver a série dublada. Nesse mesmo evento, afirmou-se que o número variava conforme o título. Quanto mais adulto fosse o conteúdo, mais esse número ia se equilibrando. House of Cards, outra série extremamente popular na época, dividiu o público. 50% via dublado, 50% legendado. Ainda que nesse caso haja um equilíbrio, perceba, tá muito distante da realidade de 13 Razões Por Quê. E na média, acaba que o brasileiro gosta de conteúdo dublado em todas as instâncias. Eu tô analisando o número dos streams pra falar do cinema porque eu acho mais relevante. Porque quando a gente... Mas aí é justamente o que a gente tava falando, né? A gente pensar num estudo de mídia no Brasil. Como funciona a mídia no Brasil desde sempre. Sério. Então, é como esse público... É pensar que esse público brasileiro por filme dublado, ele não é natural, ele não é orgânico, ele não nasce assim. Ele não nasce pedindo por dublagem. Na verdade, esse público brasileiro, ele é condicionado historicamente. A gente pensar que desde as rádios, saindo das rádios e indo pra televisão, a televisão exibindo filmes dublados majoritariamente, mais de 70% das vezes. Ou seja, esse público ele vai sendo construído ao longo do tempo até a gente chegar hoje num processo de massificação da arte enquanto produto. Nesse processo onde, a partir da década de 80, os cinemas saem das ruas e vai em direção ao shopping. O shopping, local de consumo, onde a arte se torna mais um desses processos de consumo. Isso eu não estou dizendo que antes do shopping, e portanto no cinema de rua, a arte não era produto porque também estava inserido dentro do capitalismo. Mas conforme nós avançamos em direção ao que a gente chama de capitalismo tardio, isso vai se intensificando no shopping. O shopping é um ambiente, uma centralização das relações globais de consumo, onde o cinema é uma dessas relações, geralmente no último andar do shopping. A gente fala de cinema, a gente cria uma restrição. Afinal, se 100% das sessões de um shopping forem dubladas, as pessoas assistem dessa forma por falta de opção, não porque preferem. Em 2021, de acordo com a Ingresso.com, mais de 73% dos ingressos foram para filmes dublados no Brasil. Eu considero esse dado um pouco enviesado, por isso que eu falei agora, mas também porque em 2021, Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi o filme que teve a maior bilheteria do ano e ele ocupava 89% das salas de cinema no país. Na época eu fiz um levantamento. Desse 89%, 2/3 eram de sessões dubladas. Na época eu comentei sobre o absurdo que é um filme americano monopolizar quase 90% das nossas salas, né? O estudo que eu fiz focava justamente nesse ponto. Mas o ponto sobre as versões dubladas também merece atenção para isso que eu tô falando agora. 2/3 de 89% das salas de cinema do Brasil era uma sessão dublada.
É lógico que olhando pro cinema vai enviesar o dado, por isso que eu olho mais pro streaming, o que torna a questão mais acachapante, né? Como eu disse ali com 13 razões por quê, 80% das pessoas via dublado. Com relação ao Homem-Aranha, eu lembro que eu precisei ver o filme na estreia, né? Já que também não teve cabine aqui em Fortaleza, e as sessões legendadas esgotaram rapidamente. E eu vi dublado simplesmente porque não havia outra opção. Então, eu volto a questionar, será que esse dado aí, né? Esse 73% é realmente sólido? Será que todo mundo ali preferiu ver dublado ou foi apenas a única escolha disponível, como no caso aconteceu comigo? Enfim, perceba que nesse papo até agora eu não analisei por que o público prefere filme dublado. Eu acho que isso seria um outro recorte dessa discussão. Eu tô buscando aqui a motivação para entender por que os cinemas estão cada vez mais dublados. É diferente, mas voltando. Os números estão fazendo os cinemas decidirem que o público quer filmes dublados e assim está sendo e assim será. Esse é só um dos meios para tentar fazer as salas de cinema voltarem ao faturamento que tinham antes da pandemia, ali no auge da Marvel, né? Cinemas têm investido em experiências cada vez mais. Envelopam os shoppings com publicidade, criam as salas VIPs para atrair um público específico, apostam em filmes dublados pelo mesmo motivo. O brasileiro prefere. O consumidor Não é pelo brasileiro prefere. Provavelmente ele vai falar o mais aqui, mas não é porque o brasileiro prefere. É porque precisa vender. Justamente isso. prefere, portanto, que venha o dinheiro desse público. Cinema de shopping não é tão diferente. E aí, mas eles preferem porque as pessoas... Eles vendem porque as pessoas preferem. Então, a grande questão é que existe um ciclo de construção de gosto. Não é como se essa empresa falasse assim, agora eu vou construir esse gosto, então vou apresentar e ponto. Não, é um processo histórico de construção desse gosto. O gosto é construído, ele é atendido. E quando ele é atendido, ele vai ser construído novamente. E assim, consequentemente. Diferente, sei lá, quanto uma loja de roupa. Não é. Eis um dos motivos, inclusive, de eu odiar esse formato de sala de cinema. Mas isso também pertence a outro texto. A realidade é que quem, assim como eu, se manifesta contra a enxurrada de filmes dublados na maioria dos shoppings pelo país, perdeu essa luta. Nós perdemos. Essa é a realidade. Você que mora no interior, que tem a sorte de ter pelo menos um cinema na sua cidade, sim, você que comentou nas minhas redes dizendo que espera o filme chegar no stream porque não consegue ver legendado no cinema, você perdeu. Só nos resta aceitar para nesse caso doer menos. Isso quando não tem alguns casos. Na Prime isso acontece muito. De não ter legenda nos filmes. Não ter legenda, gente. Tem a dublagem. Não tem o original. Tá ligado? E mais uma vez, eu não estou fazendo nenhuma campanha contra o dublado, eu quero que seja 50% para tudo. Eu quero que quem não consiga assistir legendado possa assistir dublado. Já falei, é aquilo que eu sempre digo para vocês. É melhor assistir do que não assistir. É melhor assistir do que não assistir. Então assista da maneira mais próxima do ideal que suas condições materiais lhe permitem. Se você só pode assistir dublado, assiste. O problema é que a gente não pode assistir legendado. Isto posto, quero trazer o papo para um sentido um pouco mais pessoal. Ou, noutras palavras, porque filmes dublados me incomodam demais. Essa aqui é a parte onde muita gente pode se sentir ofendida, porque convencionou-se amar os dubladores como se eles fossem artistas responsáveis por aquelas obras. Ah, fulano é o Goku. Não, não é, gente. Ele é a voz brasileira do Goku. Ele não criou o Goku. Mas eu entendo, né? Como o máximo que podemos chegar perto da... Então, eu concordo discordando aqui do PH, porque, de fato... Ele não é o Goku, tal como ele foi pensado pro Japão, e aquele ator original japonês que pensou a voz do Goku. Só que ele é o Goku brasileiro, sabe? E ele construiu aquele personagem. Quando ele vai fazer a voz do Goku, ele constrói esse personagem. Ele pensa esse personagem pro público brasileiro. Então tem uma construção de um ator ali por trás também, que não está adequado para aquilo que foi pensado originalmente, mas ainda assim é o Goku, em outros moldes. A materialização do Goku nesse caso, pela voz brasileira dele, faz sentido a criação do fandom. Não estou criticando isso, tá? A partir disso, o famoso isto posto, nada do que eu vou falar aqui é contra os dubladores. Nada é contra o universo da dublagem ou isso contra o carinho que os fãs têm para com esses excelentes profissionais. Tem e não vão deixar de ter por conta de um vídeo com um trecho extremamente pessoal que afirma que quem não gosta de cinema dublado já perdeu essa luta. Então, vamos relaxar as armas. Existe
uma linha na filosofia da tradução que afirma que traduzir é trair. Paul Ricoeur diz que traduzir é mediar e que numa mediação os dois lados abrirão mão de alguma coisa, né? Eles vão ter que deixar algo de lado. Então, aqui que tá a questão que eu preciso ter... que eu preciso trocar ideia com vocês. É isso, mas isso é perfeito que o PH tá falando aqui. Traduzir é atrair. Traduzir é mediar. E na mediação você perde partes de ambos os lados. Porque você precisa atender aos interesses do original, ao mesmo tempo que você precisa atender aos interesses daquilo que será dublado. Dos interesses culturais da onde vai ser transmitida aquela informação. Então uma dublagem ela vai se adequar à cultura local e etc e tal. É uma coisa que muitos brasileiros vangloriam na dublagem brasileira, inclusive, etc e tal. Enfim, a dublagem, ela é uma mediação, porque a tradução é uma mediação. Mas isso não acontece na legenda? Percebe? É isso que eu quero dizer aqui também. É isso que eu quero dizer. E por isso que eu sempre digo pra galera que a melhor forma de assistir a um filme é o mais próximo do ideal que suas condições materiais lhe permitem. A maneira ideal é você assistir no original, sem legenda. Só que eu tenho certeza que você não sabe chinês, não sabe mandarim, não sabe russo, não sabe persa, você não sabe hebraico, você não sabe, sei lá, espanhol, você não sabe. E aí você precisa de um instrumento, você precisa de uma ferramenta que vai te permitir assistir aquilo. E a legenda é uma dessas ferramentas. E a legenda também irá te trair. Porque a legenda também irá mediar o original para a sua compreensão. A legenda também vai mediar o original para a sua compreensão. Na sua adaptação. Percebe? Então você que assiste legendado, você também perde coisas. Assim como quem assiste dublado também perde coisas. A diferença é que, claro, no legendado você ainda vai ter sonoramente aquilo que você está vendo do original. Percebe? Por isso que eu digo, o mais próximo e do ideal que suas condições materiais lhe permitem. Se você não consegue ler a legenda, se você não consegue acompanhar por os mais diferentes casos e razões, assiste dublado. Assiste dublado. É melhor assistir do que não assistir. Essa é a parada. Agora, no capitalismo, sendo mercadoria, não há opção. Não há escolha. Não existe escolha no capitalismo. Essa é a falsa ideia do liberal. O liberal adora dizer que no capitalismo você pode ter escolhas. Não, não tem. O capitalismo tende à homogeneização das escolhas. Por quê? Porque aquilo que dá dinheiro vai ser aonde o capital irá destinar suas atenções. Esquecendo aquilo que supostamente não dá dinheiro, mesmo que haja uma demanda. A tradução adapta o que vem do sujeito A para a realidade do sujeito B e em algum momento ela precisará ser infiel a uma das duas realidades sob alguma medida. Se for uma tradução estrita, será infiel ao sujeito B. Se for uma tradução muito adaptada à realidade desse sujeito, o sujeito receptor, será infiel com o original. Tem um vídeo do PJ Brandão que explica isso bem melhor do que eu. Vou pedir para a edição colocar aqui na tela. Adaptações de quadrinhos precisam ser fiéis à obra original? Tradutore, traditore. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi da boca de um professor. E a segunda vez que eu li foi em um livro chamado Sobre a Tradução, do pensador Paul Ricoeur. A tradução direta desse provérbio italiano é tradutor, traidor. Ou, elaborando mais um pouco, todo tradutor é um traidor. Ricoeur afirma no livro já citado que o tradutor trabalha para dois senhores. Por ser um trabalho de mediação, ele é servo do texto de onde ele parte e servo do público para onde ele quer que o texto traduzido vá. Mas nesse processo, a traição acontece, visto que é impossível traduzir alguma coisa de forma perfeita entre duas línguas diferentes. Afinal, línguas são sociais, são culturais, e cada cultura fala coisas não somente com palavras diferentes, mas de formas diferentes. Isso não é muito diferente de quando a gente fala sobre adaptações entre linguagens, ou, usando um termo mais academicista, quando a gente fala sobre tradução intersemiótica. Diante disso tudo, há todo o interesse de parte considerável dos consumidores de adaptações cinematográficas de quadrinhos por uma ideia inalcançável de fidelidade nessas traduções. E de cara, um fato já se estabelece. É impossível ser totalmente fiel nesse processo tradutor, visto que de cara, quadrinho, por exemplo, é uma coisa e filme é outra. Cada uma dessas linguagens artísticas opera diferentes tipos de signos, articula diferentes elementos para poder compor as suas obras. Logo, quem sofre por uma fidelidade nesse processo já deve entender que ainda vai sofrer muito se continuar nessa ideia. E se de alguma forma essa fidelidade na adaptação é tão importante assim, sempre fica a dica. O material anterior à adaptação continua lá. Nenhuma
adaptação estraga a obra de onde partiu. Sempre que Perfeito. quiser, o fã da obra original pode voltar a ela e ler à vontade. Esse foi mais um Fora do Roteiro, uma parceria do HQ Sem Roteiro com Fora do Plástico. Para mais vídeos e conteúdo, segue a gente em todas as redes sociais. Isso aqui que ele falou vale muito pra remake também, gente. Ah, o remake vai estragar o original. Não, gente, o original tá lá. O original continua lá, tá? Remake não é essencialmente um problema. Não é por essência um problema. Até porque esse negócio de essência nem existe. Tá ligado? Então, o remake ele é tão somente uma nova maneira de contar uma história. E tão somente isso. É tão somente uma maneira de contar a história novamente. A diferença é que, por exemplo, como aconteceu em Moana 2 agora, não é um remake, é uma continuação. Mas por que Moana 2 foi lançado? Porque a Disney entendeu que depois de 2 fracassos subsequentes, era necessário lançar um filme que fosse um sucesso garantido de bilheteria. Ou seja, a arte enquanto produto. A grande parada é, portanto, que o remake, a continuação no capitalismo, ela serve aos interesses do capitalismo. E não aos interesses de contar uma história novamente, de maneira bela, bonita, boa e etc. Não, é ganhar dinheiro. Então Moana 2 é uma grande porcaria, mas vai ser recorde de bilheteria. Porque ao contrário do que liberal gosta de dizer por aí, filme bom não gera bilheteria por consequência. O que faz bilheteria acontecer não é a qualidade do produto. Não é. É o quanto aquele produto já está condicionado previamente a gerar dinheiro. Moana já é um produto estabelecido. Já é um gosto construído. Lançar um Moana 2 é dinheiro garantido. Então a Disney percebeu, ora, lancei 2 fracassos, eu tenho um produto aqui que eu tava fazendo uma série, na verdade, mas eu preciso ganhar dinheiro. Lança um filme. Pronto. Então, de novo e mais uma vez, a gente pensar a estrutura que permite isso acontecer. O remake em si não é um problema. O remake em si é só contar a história novamente, de outra maneira. E não há história que já não tenha sido contada. O grande barato é como contá-las novamente. É o que eu sempre brinco com vocês sobre Vértigo, que tá sempre sendo recontado aí o tempo inteiro. Felipe Leão já mencionou Vértigo hoje? Já, agora, nesse momento, agora. Percebe? Agora, mais uma vez, pensando a estrutura no qual estamos inseridos, nós temos um produto que já tá com esse gosto construído. Faça novamente. A arte enquanto produto. É usado da continuação, do remake, etc e tal, como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Onde a arte em si não é pensada. Não é um processo de pensar a obra de arte, mas sim pensá-la enquanto produto. O link desse vídeo tá aqui na descrição para você deixar o like, tá? Por favor, faça isso. Interessante, né? Vamos lá, exemplos para deixar isso mais claro. No filme Tá Dando Onda, tem o personagem que é um frango que vem do Rio de Janeiro. No original, ele é de Wisconsin, mas em vez de manter isso, adaptaram para um estado brasileiro, Rio de Janeiro, e adaptaram de novo para um estado fictício, que faz sentido com o contexto dos pinguins ali do Tá Dando Onda, que é o Rio de Janeiro. Eu não acho... Aliás, bom demais, tá? Percebe? Ele vive no Rio de Janeiro. Inclusive, ele nada nas ondas de... Porra, esqueci agora. Acho essa ideia ruim, mas a minha preferência é que nada fosse tão adaptado assim. A menos que eu tivesse interessado na interpretação de outra pessoa sobre a obra e não na obra em si. Compreende? Eu não gosto de filme dublado porque cria-se uma camada a mais. Autor, tradutor e eu. Mas aí você também não gosta da legenda. Aí a legenda também seria um problema, percebe? Mas eu entendo o que o PH Santos está falando aqui de qualquer forma. A Susan Sontag também fala bastante sobre isso no Contra-Interpretação. Sobre como o processo de interpretação em si já é um acesso diferente à obra original. Tá ligado? Leiam o texto Contra-Interpretação da Susan Sontag. Tem aula sobre Contra-Interpretação lá na Introdução ao Cinema, onde ela diz que o seu acesso, justamente, a um livro traduzido já não é um acesso ao original, mas sim a quem traduziu, a quem pensou aquela tradução.
Não digo que é uma barreira, eu tô dizendo que é uma Como aquela camada pessoa que traduziu a mais. entende. Eu não gosto dessa ideia porque quando o artista cria algo, o criador lá mesmo, aquilo pertence ao artista até que chega ao público. A tradução é, na verdade, outra arte adicionada à obra original, o que pode atrapalhar a minha conexão com essa obra. O frango de tá dando onda vindo do Rio de Janeiro não reflete a visão original do criador, mas sim do diretor de dublagem ou do tradutor. Tô dizendo que é ruim? Não, tô dizendo que tem uma camada a mais, só isso. E no A legenda muda um pouco, a dublagem e a adaptação muda muito mais. Sempre, Vitor, e é por isso que eu digo, e sempre digo aqui, que é melhor assistir da maneira mais próxima do ideal que suas condições materiais lhe permitem. Então, assim, o que é mais próximo das condições ideais que eu falo? É assistir legendado. É assistir no original. Não podendo, assistir legendado. Não conseguindo, assistir dublado. Percebe? Legendado ainda é mais próximo. Mas isso não significa dizer que a legenda não é uma adaptação. É isso que eu tô dizendo. Percebe? Não estou dizendo que o PH Santos está errado, nem mesmo estou dizendo que, enfim, legendado não é mais próximo do ideal. Não, é mais próximo, mas isso não faz com que ele deixe de ser uma adaptação. geral, como eu busco a obra original e não uma reinterpretação, isso me incomoda. Qualquer camada extra me desconecta um pouco. Dubladores são atores e muitos são excelentes. Mas quando eu assisto, a minha intenção é ver o ator ou a atriz original. Ora, se você pega um filme, vamos lá, Al Pacino. Ah, mas o ator, o dublador nesse caso, é um ator. Tá preparado pra ser melhor ou no mesmo nível de Al Pacino? Onde você tava, meu querido? Não sei se... Onde você tava até agora? Não sei se eu gosto E o disso. Brasil precisando de um Oscar. É isso, gente, eu falei, tá vendo? Não tem como falar sobre esse tema sem soar arrogante. Eu peço que carinhosamente baixe as armas e entenda que a minha motivação, tá? É a minha profissão, faz sentido pra mim. Se não faz pra você, ótimo, siga. No meu papel... Isso aqui vale a pena também ser discutido, tá? Aqui eu acho legal também. É nossa profissão. Sendo a nossa profissão, é evidente que a gente tem que lutar por espaço também de filmes legendados. Inclusive, não só pra gente, não de maneira egoísta, mas tendo a compreensão de que a indústria constrói esse gosto pelo dublado. E que a gente quer que hajam 50% de salas para dublado. Mas que a gente possa ter espaço para que esse gosto por filme legendado seja construído também. Tá ligado? Se o Wisconsin não... E sendo essa a nossa profissão, entendendo que o mercado funciona dessa forma, entendendo que o capitalismo funciona dessa forma, não cabe a nós ser conivente a ele. A gente quer que haja mais espaço para filme legendado. Faz sentido durante o filme que eu pesquise depois para entender. E sendo eu um profissional da área, tal como o PH Santos, não faz sentido eu não lutar por isso. Não faz sentido eu não lutar por espaço do original, do que mais se aproxima do original. Isso não significa que o dublado não deva ser assistido. Porque a referência contribui ou não pro texto original do frango. PH, mas a legenda também é uma tradução. De fato é. Segue tudo isso que eu tô falando aqui. A questão é que com a legenda eu tenho a opção de escutar o original enquanto leio essa interpretação. Então mesmo que a legenda escreva Rio de Janeiro, eu tô escutando Wisconsin. A dublagem, ela exclui totalmente o meu acesso ao original. Exclui totalmente como o original foi concebido. Eu nem sei. Eu tenho que pesquisar depois, tenho que saber depois. E tenho que me reconectar pra ver se faz ou não sentido. Então, é isso que a gente estava falando. A legenda, ela não deixa de ser uma adaptação. Mais próxima do original? Sim, mas não deixa de ser uma adaptação. E essa ideia de que eu estou escutando enquanto leio é verdade também. Mas, por outro lado, a legenda também é uma máscara pro que está sendo escutado. Porque, por muitas vezes, você está sonorizando aquilo que se escuta. Não, de fato, escutando. Porque isso funciona muito para línguas que você domina. Mas se você está assistindo em japonês... Se você tá assistindo chinês, se você tá assistindo mandarim, se você tá assistindo, sei lá, persa, aí isso não funciona, percebe? Ser esdrúxulo pra tentar argumentar porque esse exemplo parece besteira, é mimimi do PH. Pode ser também, tá? Não tem problema não. Mas pra mim é muito importante, cara. É muito, muito importante. Imagine que existe o contexto A, onde as pessoas raspam as sobrancelhas. E existe o conceito B, onde elas valorizam as sobrancelhas. Agora suponha que a Mona Lisa, ela precisa ser traduzida pro contexto B. O intérprete decide, então, adicionar sobrancelhas pra atender as demandas daquele novo público.
que não compreende o contexto original. Então, bota a sobrancelha na Mona Lisa. Embora a obra ainda seja a Mona Lisa em sua essência, ela já não é mais original. Assim, a Mona Lisa alterada não seria mais a Mona Lisa primordial, mas uma versão adaptada ou reinterpretada dela. Se isso é bom ou ruim, são outros 500. Eu prefiro que não haja essa camada, uma vez que eu tô indo ver Mona Lisa. Agora, se minha intenção é a versão sobrancelha da Mona Lisa, por que eu não vou procurar artistas que já pintam mulheres com sobrancelhas? Vou voltar ao exemplo do Frio de Janeiro em Tá Dando Onda. A tradução... Eu não curti essa lógica de analogia nesse caso, porque não funciona. Não funciona no sentido de que a pintura, ela, por definição, se a gente for pensar em Benjamin, por exemplo, ela está inserida sob um outro contexto de reprodutibilidade. Sabe? A pintura, ela está inserida sob um contexto do que o Benjamin chamava de arte aurática. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando que o Benjamin tá falando que a arte aurática é boa. E nem mesmo eu tô falando que a arte aurática é boa e a não aurática é ruim. Mas a pintura é uma arte aurática. E quando o Benjamin tá falando isso, muitas vezes, na verdade, ele tá criticando esse processo. Porque a arte que a ela é imbuída um sentido de aura, é também imbuído, justo por definição, a noção de unicidade. Ou seja, a Mona Lisa é única. Essa que é a parada que eu tô dizendo aqui. A Mona Lisa é única. E por ser única, você só pode assisti-la no Louvre. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa ideia de aura, de contato com o original, de contato com a unicidade, de contato com o único, é uma ideia que nos aproxima de uma noção onde apenas alguns podem ter contato com aquela obra. De que a obra de arte está destinada ao olhar de poucos, de alguns. Quem? Aqueles que podem ir ao Louvre. Aqueles que podem ir ao Louvre. Aqueles que não podem, não consomem. Se não, por cópias. Se não, pelo Ctrl+C que vai estar na internet, que vai estar no Google, que vai estar aqui, que vai estar ali. Essa é a ideia da reprodutibilidade técnica. Só que aquilo que se reproduz das artes auráticas, elas são sentidas como cópia. O cinema não tem isso, e esse que é o grande barato. E é por isso que essa analogia não funcionou pra mim, porque o cinema não é pintura. E se a pintura, ela se oferece sob essa perspectiva da aura, onde se você o acesso a ela está condicionado ao museu, a estar lá, presente, o que isso em si já se condiciona como algo elitista, porque você precisa entrar sobre as barreiras, sobre os muros de um museu, as paredes de um museu, o cinema se destitui disso pela reprodutibilidade técnica. Ele pode ser exibido aqui e lá ao mesmo tempo. E não só aqui e lá ao mesmo tempo, mas aqui e lá modificado pela estrutura da dublagem. Porque cinema é uma arte coletiva. Percebe? Então o cinema, em si, ele carrega essa perspectiva da reprodutibilidade técnica, que se destitui, que se diferencia da analogia que o PH fez aqui, para mim, especificamente. Funciona, com aspas, com muitos asterísticos para a Mona Lisa, porque a Mona Lisa tem a sua unicidade, que está lá no Museu do Louvre, e que em si já é um problema, porque só alguns podem acessá-la. E aqueles que podem acessá-la, portanto, uma ideologia dominante, dizem que aqueles que não podem estar lá não o viram, não a viram. Então, eu, Felipe, nunca vi a Mona Lisa, apesar de muitas vezes que eu já tenha visto. Percebe a contradição aqui? Eu já vi a Mona Lisa inúmeras vezes, mas nunca a vi. Nunca pude estar de fato em contato com a sua unicidade, mas já a vi inúmeras vezes na internet. Percebe? Mas o que está na internet é a cópia, não é a original. Agora, cinema, gente, Ctrl+C, Ctrl+V, tu tem 2 filmes originais. Percebe? Ctrl+C, Ctrl+V, 2 filmes originais você tem.
Aí discordo. Então, que a analogia não vai para esse caminho de o problema estar na cópia, mas vai na ideia de que o problema está em modificar o original no processo de reprodutibilidade. Então, mas é essa a grande parada, cara. A modificação do original no processo de reprodutibilidade. Mas a própria Mona Lisa não original já é um processo de mudança. Porque ela não é original. Porque você não vai ver os traços da sua pintura. Você vai ver ela digitalizada. E ela digitalizada já não é original. A digitalização da Mona Lisa já não é original. Não precisa só mudar a sobrancelha. Você não precisa mudar a sobrancelha para mudar a Mona Lisa quando você digitaliza. Você não consegue ver os traços da pintura, por exemplo. Quando você digitaliza. Percebe? Então vocês já tiveram contato com a Mona Lisa inúmeras vezes, mas vocês nunca tiveram contato com a Mona Lisa, a não ser que você já tenha ido no Louvre. Mas a pintura é outra coisa. A pintura é uma outra parada. É por isso que o Benjamin chamava essas artes de artes aurásticas. A escultura, a pintura, o teatro. O teatro, Felipe? Sim, o teatro, porque toda peça de teatro é uma peça diferente. Ah, mas tem 5 sessões da mesma peça. Sim, a primeira sessão vai ser diferente da última. E a peça que você tá assistindo aqui vai ser diferente da que você vai assistir em outro lugar, porque é outro ator, é outra coisa, outra parada, outro cenário, outra coisa. Então, o teatro também é uma arte aurática nesse sentido. Disposta ao olhar de alguns, de poucos. E quando eu digo isso, eu não tô falando que são artes piores, melhores ou qualquer coisa desse tipo. É uma condicionante da arte. É uma condicionante. Agora, o cinema, o quadrinho, artes que surgem, sobretudo depois do século XX, são artes que estão onde está presente essa reprodutibilidade técnica. E, portanto, a sua reprodução técnica é sentida. O original e a cópia é a mesma coisa. É tão original como. É claro que, mais uma vez, e aqui isso aqui é importante também, tá? É claro que no capitalismo, mesmo nas obras de arte da sua reprodutibilidade técnica, mesmo nas obras que carregam essa reprodutibilidade técnica, o capitalismo vai tentar criar um sistema de escassez para vender. Então, a revistinha número 1 daquela HQ. Aí você cria uma escassez em torno daquela revistinha número 1 e vai fazer trouxa comprar aquela revistinha número 1. Trouxa não, desculpa, colecionadores. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Cinema. Vai chegar vou vender um framezinho do rolo de filme do filme de 1949 pro fã e tudo mais. Aí você cria uma escassez, porque só você vai ter aquele frame daquele filme. Entendeu? Então o capitalismo ele vai criar escassez, mesmo naquilo que não dá pra criar escassez. Recentemente teve um caso de 2 jovens que compararam uma pintura do Picasso, um desenho do Picasso, melhor dizendo, e depois de comprarem o desenho do Picasso, digitalizaram esse desenho e queimaram o original. Ou seja, não existe mais o original, mas existe a digitalização do original. Ou seja, eles criaram escassez, destruindo o original, e agora você só pode entrar em acesso com o Picasso se você comprar o Picasso digitalizado. A NFT. Vocês têm noção que os caras destruíram um desenho do Picasso para criar escassez? Vocês têm ideia disso? Capitalismo, gente. Não é ruim, mas se eu não tô interessado em conhecer a cidade americana lá do frango, por que consumir obras estrangeiras em vez de consumir algo do nosso próprio contexto, onde Frio de Janeiro faça um sentido direto e não um sentido adaptado? Se você tem tanta vontade de que a piada Frio de Janeiro faça sentido, por que que não espera isso de um filme nacional? Por que que não busca isso no filme nosso? Assim como o exemplo esdrúxulo da Mona Lisa com as sobrancelhas, a obra dublada adiciona sim uma camada de interpretação. Então, em vez de aceitar essas adaptações, será que a demanda que a gente tem não é de refletir, de valorizar criações que já são face, que já são o rosto da nossa própria realidade? Eu acho perigoso o excesso de adaptação e o excesso de localização da dublagem, porque isso
isso pode criar um caminho sem volta. O filme ou série corre o risco de se tornar um Frankenstein. A visão inicial do artista fica cada vez mais distorcida e a gente nunca sabe o que ele realmente pensou sobre aquilo. O ego é uma coisa complicada. Se os responsáveis pela dublagem forem cada vez mais endossados... Então, eu acho que o pensamento do PH tá indo muito na direção de um pensamento aurático. É tentar inserir o cinema tal como as outras artes. Mas o cinema não é igual às outras artes. Eu acho que a grande questão aqui do PH... O grande problema do pensamento do PH aqui... E eu não tô falando que o PH tá errado e eu tô certo, tá? Eu tô tecendo uma crítica. Eu acho que o grande problema do pensamento do PH aqui tá na direção de conceber o cinema como uma arte única. Como uma arte onde a aura está presente. E, mais uma vez, aura não é sinônimo de qualidade. Eu sinto que ele tá pensando muito o cinema como uma arte tal como a pintura é, tal como o teatro é, tal como a escultura é. O cinema está inserido sob um outro contexto histórico que o faz ser diferente dessas outras artes. Isso não é um problema para o cinema. Pelo público e correm o risco de ganhar cada vez mais liberdade. No fim, o filme ele pode parecer mais uma paródia do que uma interpretação fiel. O texto original se perde. Agora eu vou pra outro ponto, tá? Outro ponto também que me incomoda. Nem toda dublagem é boa. Nem toda dublagem pra cinema é boa. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Convencionou-se isso, porque eu nunca vi um estudo fiel a respeito desse ponto. Isso também é importante, tá? Vocês aí que ficam defendendo dublagem à torta e à direita, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, etc e tal. Calma também. Da onde você tirou isso? Da onde surgiu essa informação? Quem disse isso pra você? É porque você vê dublagens brasileiras e você fala, porra, essa aqui é boa pra caralho, então ela é a melhor do mundo? Quantas dublagens de outros lugares do mundo você já viu? E aí você vai, não, mas eu já assisti um filme dublado em russo, é uma merda. Claro, você não entende russo. É claro, tu não entende russo. Então, a nossa percepção da qualidade determinada da dublagem está condicionada pelo nosso ouvido, pela nossa capacidade de entender, de compreensão. Então, evidentemente, quando a gente assiste uma dublagem brasileira e assiste uma dublagem russa, a nossa capacidade de compreensão do português vai ser maior e a gente vai qualificar isso de maneira mais acentuada. Ou seja, o processo de qualificação de uma dublagem está condicionado pela cultura. Isso significa dizer que a dublagem brasileira é uma merda? Não, a dublagem brasileira é maravilhosa. Só que para dizer que é a melhor do mundo, você tem que ter comparação. E sinto muito, quem fala isso não tem. Quem fala isso não tem essas comparações. Percebe? Eu posso dizer, por exemplo, que historicamente a dublagem italiana é maravilhosa. É histórica, inclusive. Assim como a dublagem brasileira é maravilhosa. Agora, passar por um processo de comparação para dizer que ela brasileira é a maior do mundo, aí eu já não vou fazer isso. Aí eu já não vou fazer. Afinal, se eu assistir algo dublado em chinês, eu não tenho a mínima ideia de como avaliar a qualidade. Então, não sei como as pessoas afirmam, mas enfim, afirma. É uma convenção dizer que a dublagem brasileira é boa. No entanto, eu já fui ao cinema assistir filmes com o áudio totalmente desbalanceado por causa da dublagem, ou pior, com pessoas forçando sotaques que, meu Deus. Inclusive, o filme do Hellboy, né, que eu tive que assistir dublado porque não tinha a versão legendada, como tinham lá personagens caipiras dentro daquela realidade, os vulgarmente conhecidos como rednecks, o filme estereotipou com pessoas imitando um sotaque meio mineiro, meio do interior paulista, meio forçado demais, assim. É muito estranho, muito estranho. Então isso não é uma dublagem boa. Não é, gente. Isso não é uma boa atuação. Não é. Eu tinha visto o mesmo filme legendado. Tô falando com relação a outros filmes que eu escuto o áudio desbalanceado por conta da dublagem. A mixagem tava completamente diferente no filme legendado. Completamente diferente. O filme tava menos oco, menos abafado. Isso acontece, né? Nem maldade dos responsáveis não, tá? Porque nem todo filme... Mas vai dizer aqui, PH, vamos lá. Vai dizer aqui que tu não assiste programas do History Channel dublado. Não tem como ser de outra forma. Convenhamos. Convenhamos aqui agora, então. Assistir programa do History Channel tem que ser dublado. Tem que ser dublado. Porra, aquela vozinha assim, pá, tem que ser dublado. E ela falou assim... Porra, é bom demais. Tem que ser dublado.
filme tem o orçamento da Disney para contratar os melhores dubladores. O resultado pode sim ficar bem distante do ideal de que o Brasil tem a melhor dublagem do mundo. Não são todos os filmes. Essa máxima não funciona para todos. Eu Pra duvido que finalizar, ele... tem outro ponto Eu delicado. duvido que ele assista Eu, a Patroa e as Crianças no áudio original. Ah, então, sim, cara. Talvez. Mas, assim, é aquela velha questão também. Nós fomos condicionados a conhecer Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, etc e tal, em português. Lá, o Prince of Bel-Air. Como é que é o nome em português? Aí, tá vendo? Esqueci até o nome em português. O que é contraditório no que eu tô falando agora. Mas percebe, essas séries a gente foi condicionado a assistir dublado, Chaves. Então a gente lidou com esses produtos quase como a dublagem sendo o original. Maluco no Pedaço, obrigado. Quase como sendo o original. Ou seja, mais uma vez, é um processo de construção de gosto também. Nós fomos construídos a acessar esses produtos, a gostar desses produtos dublados. Tá? O plantel de dubladores, inclusive o Hellboy mostra isso, né? O Hellboy e o Homem Torto O que não significa dizer que essas dublagens são ruins. Ou boas, ou qualquer coisa desse tipo. mostra isso. O plantel de dubladores é muito repetitivo, sabe? Parece uma panela muito difícil de renovar, de acessar. A maioria das dublagens vem do... Mas a maioria das pessoas foram condicionadas a ouvir que o João Frango é do Rio de Janeiro e ele tá falando sobre. Ah, sim e não, cara. Porque assim, vamos lá, é diferente, né? Não é como se Tá Dando Onda fosse um filme... difundido das massas. Parte da infância de todas as pessoas do mundo. Não, também não é por aí. Mas, mais uma vez, tudo que eu tenho pra dizer sobre isso a gente falou já. do eixo Rio-São Paulo, e por isso as vozes e sotaques se repetem demais. O mesmo dublador faz o personagem A, depois o B, e isso acaba sendo muito perceptível, que me desconecta da experiência. Ora, se o objetivo da tradução é localizar, né, é assim que defende, eu gosto porque localiza. Eu contra-argumento dizendo que o Brasil é muito maior do que o Sudeste, mas pra dublagem isso não parece importar tanto. A não ser quando querem um personagem cômico extremamente caricato, né? Aí lembram do Nordeste. Na minha cabeça, só Esse sempre vai ser um problema na dublagem. Sempre vai ser um problema na dublagem. pensando aqui, tá? Devaneando, né? A personagem da Zendaya, lá em Duna, eu acho que ela deveria ter um sotaque cearense. Não criada ali nas dunas de Jericoacoara, no Porto das Dunas, ué. Não é pra localizar? Então que seja ao pé da letra, pô. Caso contrário, o argumento de que uma boa dublagem é a que localiza, eu acho que perde o sentido. Localiza sim, mas localiza pra que Brasil? Aceitem suas contradições, como eu também tô aceitando várias minhas. Tanto que eu vou finalizar o vídeo explicando por quê. Apesar de não gostar, eu acho que precisamos de versões dubladas de filmes, séries, jogos, animes e qualquer coisa que chegue do estrangeiro pra cá. Do estrangeiro pra cá. A principal importância dos filmes dublados, eu acredito que é o acesso. Deixando de lado o elitismo cultural, não podemos assumir que todos têm a mesma facilidade de leitura que eu, que você, que outras pessoas que amam filmes legendados. Quando eu falo de facilidade, eu refiro-me à habilidade de ler rápido, de absorver o que tá em tela. Eu não tô falando que aquela pessoa não sabe ler, tá? É de ler rápido e absorver o que tá em tela. Pessoas altamente intelectuais, seja o que for, podem não ter essa habilidade por conta de alguma condição. Ora, se poucos conseguem apreciar um filme como um todo, né? Imagina ter que ler e depois apreciar ao mesmo tempo. E como eu defendo que o cinema deve ser pra todos, inclusive não apenas os filmes americanos, né? Dublagem se faz essencial nessa missão, né? De maximização, de amplitude do cinema. A comunicação, gente, vai além da leitura e da escrita, tá? Menosprezar alguém por não ter a habilidade de leitura é praticar exclusão social e cultural. O importante é se conectar, a entender, se fazer entender. Apreciar a arte não depende necessariamente da leitura, mas de compreender o contexto e a situação para formar suas próprias conclusões. Não se consegue conhecimento apenas lendo, mas também lendo. Então não use esse preconceito com as pessoas que não conseguem ler rapidamente um filme e por isso nem deveriam ver esse filme, como eu já vi algumas pessoas dizendo. Outro ponto. Apesar da dublagem excessivamente adaptada me incomodar, reconheço que é uma barreira menor, ela ser reinterpretada, é uma barreira menor do que o inglês pode ser para muita gente. Quando você ouve um idioma, lê outro e tenta processar tudo isso ao mesmo tempo, isso pode aí sim se tornar uma barreira, quase que um muro intransponível entre o sujeito, o indivíduo que assiste e a obra. Pode se tornar a mesma camada que eu reclamo, né? Essa camada que, quando eu vejo uma dublagem, eu não sei o que é que o filme disse originalmente. Há uma tendência de algumas pessoas preferirem filmes legendados. Passando aqui pra lembrar que o João Frango é do Espírito Santo, que é do Rio de Janeiro, o Cadu Maverick. Sim, obrigado. É verdade, do Rio de Janeiro.
É verdade. E o João Franco é do Espírito Santo, mas ele surfa as ondas no Centro-Oeste, que eu esqueci agora. Ai, puta que pariu, o geógrafo que esqueceu o nome das ondas. Não por valorizarem a obra original, como eu defendi aqui no tópico passado, mas por puro elitismo. Acho que pior ainda, por uma visão de que o estrangeiro é sempre melhor do que o brasileiro. É o nosso velho complexo de vira-lata, né? Entenda, eu não gosto de filme dublado por serem uma reinterpretação, da mesma forma que eu não gostaria de ver um filme brasileiro legendado em inglês só pra ser mais valorizado. Isso, do Pantanal. Eu tô extrapolando, tá? É um exercício. Mas faz sentido isso? Então esse argumento que eu trouxe vale pros dois lados. E é por isso que é tão importante oferecer tanto opções dubladas quanto legendadas. Só que oferecer Pororoca, obrigado, não Pororoca. deve significar todas as opções, né? Diferente do streaming, onde podemos escolher áudio e legenda, o cinema ele precisa ser mais plural. Um equilíbrio de 50% entre filmes dublados e legendados, eu acho que faz muito mais sentido do que 70-30, em alguns casos, 100% de sessões dubladas que a gente vê hoje em dia. Além disso, a organização dos horários eu acho que também é crucial. Você exclui também pessoas, se você joga os legendados para 10 da noite, 9 horas da noite, quer que seja. Exibir filmes legendados apenas no meio da semana, como alguns cinemas também têm, também é uma solução inadequada para isso que eu tô trazendo. E isso também é uma forma de exclusão, se você pensar, né? Também é uma forma de nunca prover um acesso por achar que as pessoas não estão prontas para esse acesso. Percebe essa ideia? Minha conclusão é que não deveríamos só valorizar a dublagem por traduzir o que o estrangeiro quer dizer, mas valorizar também as nossas próprias obras. Se o público aprecia tanto a localização cultural da dublagem, por que não consumir produções locais então? Que aí não tem esse problema. Não tem isso, tá vendo? Talvez haja uma... Sim, mas pô, tem que assistir de tudo. Mas sim, assistam filmes brasileiros. demanda que não tá sendo adequadamente... Assistam Grace, do Leonardo Moura Mateus, que tá concorrendo ao Desencontros Awards, hein? atendida, né? O mercado da dublagem, inclusive, precisa do estrangeiro. Mas será que não seria interessante pegar os dubladores que são atores e colocar pra atuar em filmes brasileiros mesmo? Filme nacional, ter mais atores, fazer esses caras girar e tudo mais? Será que não seria legal o público reconhecer de uma vez por todas que quer coisas mais nossas em vez de coisas deles traduzido como se fosse coisa estranha? Fica a reflexão e tantas outras que poderiam surgir. Por isso, eu espero que usem os comentários para ampliarmos aqui as discussões. Porém, eu adianto, sejam tranquilos e acolhedores com as opiniões alheias. Acolham as opiniões em vez de maltratar o que o outro pensa. Em vez de menosprezar, o povo é burro, não lê, PH, o povo... Não é isso. Não é isso. Tragam exemplos, vivências, opiniões e sensações também. Em outras palavras, escutem e elaborem. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Agora se inscreva no canal e deixa aquele like também. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau. Tchau. Muito obrigado, PH Santos. Bom papo para boas reflexões. Discordo de muitas partes, respeitosamente, trouxe minha visão aqui, o debate. Acho que existe uma questão muito essencialista em algumas partes dele, mas concordo com outras visões que ele traz aqui. Vocês sabem que eu não parto de um pressuposto muito essencialista da arte e da estética, eu gosto de uma perspectiva mais contextual. Enfim, é isso, tá bom? Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo para membro, seja membro desse canal, você é o patrocinador disso aqui. Até a próxima. Curtiram o vídeo?